Então, vamos lá. Como características gerais, a gente vai entender as plantas como seres multicelulares. O que é isso? Mais de uma célula? Com muitas células. Muitas células. São seres eucariontes, certo? Eles são autótrofos, fotossintetizantes. O que é isso? Produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Muito bem. Produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Nas suas células, eles possuem parede celular rica em celulose. Essa parede celular, que é importante para a estrutura do vegetal, tá certo? Se essas células elas possuem essa parede celular, né? Essa parede celular deixa com que a célula ela tenha uma certa estrutura e uma certa rigidez. É isso que faz com que uma planta se sustente. Por quê? Porque a planta não tem esqueleto. Então, como é que ela vai se sustentar? Então, as suas células, por ela possuir essa estrutura rígida, faz com que a planta ela tenha a sua sustentação, tá certo? E a parede celular das plantas, ela é rica em celulose, tá certo? E a celulose, ela é extraída e utilizada, por exemplo, para a produção de madeira e papel. Isso eu acho que eu já havia falado a vocês, não foi? Não foi? Acho que sim, professor. Então vamos lá. As plantas elas utilizam o amido como a sua principal substância de reserva energética. E esse amido, ele fica mais precisamente na região das raízes e do caule. Tá? Então, por exemplo, vocês costumam, por exemplo, comer macaxeira, inhame, batata doce, tudo isso são raízes, tá? A batata inglesa já não é uma raiz, já é um caule, tá? E esses alimentos, eles são ricos em amido, que é um tipo de carboidrato que vai dar a energia da planta em forma de reserva. E eles são muito ricos, né, na questão energética, tanto para as plantas quanto para nós animais que nos alimentamos desses alimentos. Dúvidas? Não. Não. Outra característica das plantas, pessoal, é que elas são imóveis. Só uma coisa aqui, elas não conseguem se locomover, tá? Existem plantas que elas são aquáticas e existem plantas que elas são terrestres. Como também existem plantas que elas não conseguem sobreviver, por exemplo, em ambientes que tem muita água, tá? Como já existem plantas que elas só conseguem sobreviver e ter seu meio reprodutivo em ambientes com bastante água, tá certo? A gente vai ver cada um deles posteriormente. Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, eu acho que é só, por enquanto. Aí vamos lá. As plantas elas são divididas em 4 grandes grupos, que são as briófitas, as plantas pteridófitas, as plantas gimnospermas e as angiospermas, tá? As plantas mais primitivas, digamos assim, as mais simples, são as briófitas, que são plantas de pequeno porte, muito pequeno, tá certo? Não é um pequeno porte que você vê assim, um arbusto. São plantas muito pequenas mesmo, tá? Geralmente com poucos centímetros de altura, que vivem em lugares úmidos e sombrios. Então, as briófitas são tipos de plantas que elas só vão sobreviver em ambientes que sejam alagados, que sejam muito úmidos, tá? E um exemplo de briófita, por exemplo, é o musgo, o lodo, tá certo? Não possuem raízes e nem caules e nem folhas verdadeiras. Eles possuem estruturas muito primitivas a essas que eu falei, tá? A gente vai ver o desenhozinho dela para vocês entenderem. Diga. Professor, você falou que essas plantas, elas vivem em lugares alagados.
Mas pode ser em águas doces, salgadas ou só em um tipo de água só a doce? Águas doces. Ok. Agora não é dentro da água não, tá? É ambiente úmido. Por exemplo, em pedras, né, na superfície de raízes de outras árvores, tá certo? Eles não ficam necessariamente, por exemplo, no solo, porque eles não têm raízes. Eles, as briófitas, elas vão ficar em ambientes que são úmidos, tá? Elas precisam da água para completar o seu ciclo reprodutivo, tá certo? Não produzem flores, não produzem frutos e nem tampouco produzem sementes. E aí você pergunta, e como é que essas plantas se desenvolvem se ela não produz sementes? Porque elas são tão simples que elas produzem um esporo, tá certo? E esses esporos, quando em contato com gotículas de água, eles terminam o seu ciclo reprodutivo e fazem germinar novas plantinhas, novas briófitas, tá certo? E eles também não apresentam tecidos condutores de seiva. Gente, eles são muito primitivos, tá? Por isso que eles sempre dependem da água, porque é a água quem vai trazer tudo para eles. É a água quem vai trazer, quem vai fazer com que eles terminem o seu ciclo reprodutivo, né? A questão de nutrientes, eles fazem fotossíntese, certo? Como vocês já sabem, tá? Mas, por exemplo, raízes, caules e folhas são muito primitivos e eles precisam da absorção de água constante para se tornar mais propício à sobrevida deles, tá certo? Ó, uma imagem aqui, por exemplo, o musgo, que é aquele lodo que a gente sempre vê em ambientes molhados. Todo mundo já viu lodo, né? Sim. As plantas hepáticas, que elas geralmente ficam, por exemplo, em caules de outras árvores. Alguém tem uma dúvida disso aqui? Não. Pronto. Segunda divisão de plantas, que são as pteridófitas. Elas têm estruturas mais desenvolvidas que as briófitas e elas são um pouco maiores, tá? Elas já apresentam, por exemplo, raiz, caule e folha, e elas são tidas como plantas vasculares, ou seja, elas já conseguem apresentar tecidos condutores para o transporte de água e nutrientes por todo o corpo do vegetal, certo? Essas plantas, elas são conhecidas como as samambaias. Vocês já viram elas? Uma samambaia? Ó, Ah, ela aqui. Quando ela nasce, pessoal, ela nasce toda enroladinha, como se fosse um feto mesmo, todo dobradinho assim. E a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai abrindo essas folhas em forma de espiral. Saiu aqui, peraí. Elas são mais complexas que as briófitas, já possuem raízes e caules e folhas verdadeiras, mas ainda são dependentes de ambientes úmidos para a reprodução. Por quê? Porque esse tipo de planta, eles não produzem sementes, eles produzem esporos. Vocês já viram, por exemplo, uma samambaia e por trás da samambaia tem um monte de bolinhas grudadas na folha. Sim. Pronto. Aquelas bolinhas que ficam grudadas por trás da folha são justamente os esporos reprodutores da planta, certo? Esses esporos, eles vão entrar em contato com a água, certo? E aí eles vão germinar uma nova samambaia. Por isso que a samambaia, ela também é um tipo de planta que ela depende da água, porque ela depende da água para a reprodução.
Ela não só depende da água, por exemplo, para produzir fotossíntese, ela depende para a reprodução. Já as outras classes de plantas que são mais desenvolvidas, elas não dependem da água para isso, tá? Basta com que a semente ela esteja em um solo e aí a partir da germinação, os nutrientes desse solo eles vão fazer com que essa semente se desenvolva. Voltando aqui para as pteridófitas, já conseguem ter vasos condutores, né, por onde vai passar os nutrientes e a água. Tem folhas grandes, normalmente bem divididas, e não produzem sementes, nem frutos e nem flores, certo? São aqui, por exemplo, as samambaias e as avencas. Dúvidas? Não. Gimnospermas, vejam só, são plantas já bem desenvolvidas, né? Geralmente são plantas altas, mas existem alguns tipos de gimnospermas que são de pequeno porte. A maioria são plantas de grande porte, e a gente consegue identificar gimnospermas como coníferas. Vocês já perceberam, já viram aquelas árvores que nos Estados Unidos, por exemplo, eles cortam aquelas árvores que parecem uma árvore de Natal para fazer a própria árvore de Natal. Eles cortam do próprio pé. Então, aquilo ali é uma gimnosperma em forma de cone, né, que a gente chama de conífera. A característica desse tipo de planta, desse tipo de árvore, é de não produzir semente. O que elas produzem são um fruto seco, que é esse que tem na imagem aí que vocês estão vendo. Esse fruto seco possui os esporos reprodutores que vão fazer com que esse ser se desenvolva. Esse próprio fruto seco ele pode ser plantado, ele pode ser soterrado no solo e a partir disso ele vai desenvolver a árvore, certo? Vai desenvolver a planta. Dúvidas? Não. Então, as gimnospermas, elas são as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre sem depender da água para a reprodução, tá certo? O seu embrião ele fica protegido dentro desse fruto seco, tá certo? E nele mesmo possui as próprias reservas de nutrientes protegidas contra a desidratação, tá? Então, por exemplo, dentro desse fruto seco é que fica justamente o embrião. Já por exemplo, uma planta que produz o fruto, que a gente tem o caroço, né, a semente do fruto, o embrião fica dentro da semente. Nesse caso, o próprio fruto seco é a própria semente da gimnosperma, entenderam? Esse fruto nós podemos... Não, isso aí é duro. Vocês já viram, por exemplo, os pinhos de pinheiros? Nunca viram? Vocês nunca viram nada parecido com isso? Já, professor. Gente, vocês passam em alguma praça, em algum local, vocês veem aquelas bolinhas que elas têm, como se fosse um monte de espinhozinhos. Não já viram? Sim. Pronto, então isso não se pode comer, isso é duro. E fura. Ó, o pinheiro aqui, ó. As famosas sequoias. E aqui o fruto, ó, da gimnosperma, como vocês estão vendo aí na imagem. E as angiospermas, ó, são as plantas mais desenvolvidas que existem. São vasculares, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Qual a diferença da angiosperma para a gimnosperma? Que é justamente a presença de fruto, certo? De forma... fruto que produz polpa, né? Que produz uma carne nutritiva, como dizem os mais velhos, e a presença de flores, tá? Principalmente a presença de flores. É o que vai diferenciar, por exemplo, uma angiosperma de uma gimnosperma. Esse é o grupo vegetal mais evoluído, tá certo? E o mais novo. As briófitas, por serem menos evoluídas, elas são mais primitivas.
E eles também não necessitam de água para que ocorra sua fecundação. A água, nesse caso, só vai existir para a produção da fotossíntese, tá certo? Então, ó, na classe das angiospermas, a flor, ela vai ser o objeto de reprodução, tá? Vai existir, por exemplo, a flor macho e a flor fêmea. E aí, beija-flores, abelhas, borboletas, alguns outros pássaros, enfim, eles vão servir de agentes carreadores de células germinativas de uma flor para outra. E é isso que germinam as flores, tá? Após a flor ser germinada, forma-se um fruto. E o fruto contém a semente e dentro da semente tem o embrião, tá? Que só será germinado quando for soterrado por um solo bastante nutritivo. Dúvidas? Ô, professor, a Oi. gimnosperma é aquela que não possui semente, nem caule, nem... Não. A gimnosperma, ela não possui flor e nem fruto com semente, certo? O fruto seco da gimnosperma já é a própria semente, o embrião já está lá dentro, tá? Diferente da angiospermas, que elas vão produzir o fruto, dentro do fruto tem a semente, dentro da semente tem o embrião. Entenderam agora? Que é o que a gente chama de fruto seco, certo? Pronto, vamos para o intervalo. E quando for daqui a pouco, eu volto com uma atividade. Tchau. Tá bom, professor. Tchau. Até mais tarde.